Bom dia a todos, bem-vindos à nossa casa, mais uma vez Ipanema. O campus Ipanema da Universidade Cândido Mendes se abre e no que nós acreditamos continua sendo uma realidade, ou seja, a missão de unir tradição, a inovação, modernidade. Isso hoje está aqui representado num projeto desenvolvido por um grupo de alunos da unidade de Jacarepaguá e que muito nos alegra, nos honra e justifica a nossa vocação, porque é isso que nós continuamos hoje pretendendo, tornar os nossos alunos futuros profissionais no mercado, conscientes do papel social e, no caso dos alunos de Direito, dessa missão também messiânica de levar a pacificação social. Né? Numa sociedade como essa nossa, cada vez mais beligerante, polarizada, hiperconectada, isso não é um problema para nós, contanto que e aí a universidade se coloca diante dessa responsabilidade de dotar esses seres humanos das melhores ferramentas, recursos pessoais e profissionais para lidar e dar a sua contribuição nesse mundo. Eu hoje aqui faço também essa intervenção, agradecendo mais uma vez ao apoio incondicional da nossa magnífica reitora, professora, doutora Andréia Mendes de Almeida Navarro Xeré, e na pessoa também da nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Gisele Bonatti. Na condição também de coordenadora e professora da disciplina de meios adequados, de solução de conflitos, para mim é um evento assim, inenarrável, porque ao longo desses 5 anos eu costumo dizer que tem sido um privilégio, além de uma reiteração da minha vocação diante dessa opção profissional que eu fiz nos últimos 10 anos, estando aqui, de presenciar e acompanhar projetos como esse que nós vamos apresentar. Então, hoje, o Núcleo de Resolução de Conflitos, que foi implantado por nós e o qual eu coordeno hoje, recebe o meu colega também da Cândido Mendes, da unidade de Jacarepaguá, o professor Leonardo Lopes e o Charles Souza, que são, na verdade, os pais desse projeto maravilhoso e que são também legítimos representantes desses profissionais, desses indivíduos, sobre os quais eu acabei de falar. Né? Eles hoje representam, eles são a materialização desse tipo de pessoa, de indivíduo, de profissional que nós queremos entregar à sociedade, ao mercado. Então, a Cândido Mendes, em pé de igualdade com as melhores instituições de ensino do Rio de Janeiro, hoje, nesse projeto, reitera a sua missão. Né? O nosso diploma continua sendo de valor desde 1902 e há de continuar sendo assim ainda, quem sabe, por mais um século. No que depender de projetos como esse e outros que virão, né, a gente já tem aí uma musculatura técnica para sustentar um propósito tão nobre quanto esse. Bom, então, dito isso, eu vou passar aqui o microfone para os verdadeiros protagonistas dessa festa. Né? É uma festa. E além
da prata da casa, eu não poderia deixar de registrar também a participação da minha colega, parceira, cúmplice, que é a professora doutora Gabriela Medina, com quem eu venho convivendo ao longo dos últimos anos, desde a minha capacitação, mas mais recentemente, muito próxima, assinamos um convênio de, como se diz em relação aos antibióticos, de amplo espectro, e que isso vai também nos dar oportunidades, a exemplo de hoje, né, de estar não só juntas, mas agregando valor às nossas marcas, enquanto instituições, enquanto representação de empresas, de grupos profissionais que acreditam na gestão positiva de conflitos para além da gestão tradicional. Então, isso, a Oitis e as suas representantes aqui, além dela, temos a minha colega, a doutora Solange Parola e a doutora Viviane Helborn, que sempre, imprescindivelmente a minha cliente e colega nas simulações da ordem, a doutora Thaís, né, Bressan. Então, isso já é um super time. Né? E o apoio deles aqui no projeto também está sacramentado no folheto que foi desenvolvido e que carrega muito orgulho para nós, a marca da Oitis. Então, na sequência, eu vou passar a palavra para o Leonardo, e depois para a Gabriela, e depois, né, o melhor da festa, o Charles vai nos apresentar o projeto. Tudo bem? Seguimos? Bom dia para todos. Eu queria iniciar aqui agradecendo à professora Constância, à Oitis, pelo grande apoio que deu para a gente para conseguir tornar concreto esse projeto, né? A gente tinha a parte teórica, a parte de estudo, o empenho dos alunos, mas alguma parte de concretude, né? Como, por exemplo, esse folheto de divulgação, a gente deve muito à Oitis, a gente agradece aí pelo suporte. E a professora Constância, que foi uma grande estimuladora para a gente estar aqui, né? A gente fica muito feliz de ter na faculdade uma colega tão empenhada, tão vibrante, apaixonada, a palavra é essa, apaixonada por esse projeto e que possa nos permitir também auxiliar nessa divulgação. O projeto, ele é basicamente um projeto de divulgação. Então, a nossa ideia inicial nessa disciplina de extensão, eu costumo dizer que ele tem dois focos, né? Um foco acadêmico, de desenvolvimento dos alunos, e um foco social, de aproximação da Universidade Cândido Mendes com a sociedade. Dentro desse foco acadêmico, o que a gente pretendia? Desenvolver nos alunos habilidades de independência, né, que eles vão precisar utilizar durante a carreira profissional. Para os advogados é fundamental você estar sempre buscando conhecimento, essa busca ativa pelo conhecimento. A lei muda o tempo todo, a jurisprudência muda o tempo todo, e se eles não conseguirem desenvolver essa busca ativa pelo conhecimento, eles não vão conseguir se atualizar e se manter como profissionais de sucesso, que são os profissionais que saem da Cândido Mendes. Então a ideia é a gente transmitir para os alunos, estimular essa ideia de estar sempre buscando. Então como é que a gente fez isso? A gente trouxe a temática, né, da Justiça Multiportas, fez uma pequena apresentação para eles, né, de algumas aulas, explicando o que são os conteúdos, de forma um pouco mais básica, justamente para que eles pudessem aprofundar em cada uma das temáticas. A gente dividiu a turma em grupos e cada grupo foi se aprofundando na matemática, e através de seminários, que também é uma forma de desenvolver a oralidade do advogado, eles puderam apresentar para os demais membros de forma a nivelar o conhecimento de toda a turma. E aí, numa segunda etapa, a gente passou por um projeto de desenvolvimento dessa divulgação. E aí, desse projeto de desenvolvimento e divulgação, surgiu esse panfleto, né, que a Oitis nos ajudou, e surgiu também um site, que era o ponto central de divulgação, né, dessa sociedade de conhecimento, né,
é um ponto central para a gente trazer todas essas informações de forma um pouco mais detalhada e um pouco mais clara para a sociedade, e a gente ia divulgar não só a existência do site, mas também o conteúdo em si. E para isso os alunos se reuniram, inseriram no site esse conteúdo e a gente pôde produzir. A gente tem aqui o representante dos alunos, né, que foi figura central, né, uma pessoa com muito conhecimento de informática, que nos ajudou muito na elaboração desse site e que foi também um grande estimulador e para auxiliar também os colegas na divulgação desses temas. Tá? Então, assim, basicamente o projeto é esse, é aproximar a Faculdade Cândido Mendes, a Universidade Cândido Mendes da sociedade, cumprindo seu papel social e desenvolver habilidade para os alunos, né? Que os alunos saiam como grandes profissionais que a gente já há mais de um século produz aqui na nossa universidade com muito orgulho, né? É muito orgulho fazer parte dessa universidade, né? Todo grupo de coordenadores, seja aqui de Ipanema, diretores, seja de Jacarepaguá, a gente tem aqui uma grande família, né? Isso auxilia também na construção, não só desse material, mas como de outros projetos que vocês podem ter oportunidade também, acessando a universidade, de conhecer outros projetos que saem dessa disciplina de extensão, que são também muito ricos. Tudo bem? E, bom, basicamente eu queria explicar isso sobre a disciplina e passar aqui a palavra para que a gente possa continuar, que eu acho que o mais importante aqui é depois a gente conhecer esse projeto um pouco mais a fundo. Obrigado aí a todos. Gente, bom dia. Eu agradeço, primeiro de tudo, a reitoria que abriu as portas para esse projeto poder se concretizar. Né? Eu costumo falar muito de improviso, mas eu escrevi, porque eu achei que a solenidade, a importância do momento merecia palavras mais trabalhadas, né? Então, para mim é muito bom estar aqui de volta. Eu tenho 50 anos, eu sou resultado de muitas experiências e muitas delas eu vivi aqui, nessas salas de aula, nesses corredores. Eu pensei hoje de manhã que foi aqui, na Cândido Mendes, aqui na unidade de Ipanema, que eu percebi a importância da pesquisa acadêmica, porque foi a primeira vez que eu vi como é importante você ter uma banca que vai avaliar o seu trabalho, que conheça o assunto que você está trabalhando. Então eu tive uma banca de verdade, como a Vivi faz doutorado, como se fosse uma banca de pós-graduação. Né? Então foi uma experiência muito marcante, né? Foi aqui que eu dei os meus primeiros passos na advocacia, recebi valorosas orientações de muitos professores que eu guardo assim comigo, e parece até bobagem, né? Você falar, você não lembra, tem muito tempo, é só porque você está aqui. Não, eu tenho frases dos professores que ficaram na minha cabeça, alguns deles eram colegas do meu pai de universidade, outros eu nunca tinha visto e me ensinaram os matizes da vida que estava para chegar. Então, não tem como esquecer, né, dessa construção que eu fui fazendo de mim mesma. E aí eu estou aqui hoje para celebrar essa cartilha que o Charles e o professor Leonardo, costurado pela Constança, eles produziram, né? É uma oportunidade, então, para eu agradecer oficialmente, através da UITIS, a tudo que a Cândido Mendes me ofereceu. Eu estou devolvendo para a universidade todo o ensinamento que eu podia obter aqui. Estou vendo ali a Clara já, muito bom de ver também. Esse convênio, né, que a gente hoje está levando para o mundo. É um convênio que já foi celebrado há alguns meses, mas é a primeira vez que a gente fala disso, desse convênio técnico acadêmico, que a UETIS oferece a sua estrutura, a sua infraestrutura, para os alunos da Cândido Mendes. Por isso que eu nomeei aqui a Clara, que ela já esteve com a gente num curso. Essa oportunidade a gente entrega, o Charles, para os alunos com muito prazer, com muito carinho. É muito bom essa troca, ouvir vocês, saber o que é importante para vocês. E isso foi costurado pela Constança, que para mim, eu vou chamar ela de agitadora. Acho que hoje em dia o senhor fala mais de agitação. Mas talvez numa universidade a gente ainda possa transgredir um pouco. Melhor que influência. Né? Então, a Constância é uma agitadora dos métodos consensuais para
resoluções de conflitos para soluções inteligentes, como a gente usa também, né, Vivi, lá na OITIS. E são iniciativas como a de hoje, que auxiliam não só a disseminação do sistema de justiça multiportas. Ele está aí, as pessoas não conhecem. Então, sim, obrigada, professor, por ter trazido essa iniciativa. Obrigada, Charles. Homenageio você em nome dos seus colegas por terem trabalhado com seriedade. Vocês vão ler a cartilha, vocês vão ver o conteúdo, ele é robusto, a despeito de ser uma cartilha de uma folha A4. Ele tem todos os métodos consensuais aqui, os principais deles, melhor dizendo, explica cada um deles. Quer dizer, eles usaram uma coisa que o jornalista precisa muito, concisão. Né? E é difícil no advogado. Então, vocês estão de parabéns. A OITIS é parceira dessa construção, ela franqueia, mais uma vez, a sua infraestrutura, os seus cursos, a opção de assistir uma arbitragem, de sentar com a gente numa mediação desde o início, fazer uma prática restaurativa, ver como a gente trabalha. E vamos pensar a consensualidade, porque a consensualidade ela não é o futuro. Como disse o professor Catarina no ano passado, a consensualidade é hoje. Muito obrigada. Bom, agora o pai da criança, né? Ele fala em nome da turma, mas ele é um grande... Em primeiro momento, quero dar o bom dia a todos vocês aqui presentes e aqueles que nos assistem também, né? Mas seguindo aquele rito normal dos agradecimentos que já foi tão belíssimamente feito aqui pelo professor Leonardo, pela professora Constância, né? Eu me sinto aqui muito honrado em fazer parte dessa banca como representante do meu grupo de alunos, do meu time, porque foram poucos momentos, né, da minha vida acadêmica, que se começou lá em 1980 e alguma coisa, não quero lembrar muito bem de quando foi, mas foi em 80 e alguma coisa. Eu acho que essa é a primeira oportunidade que eu tive de fazer parte de uma mesa com um grupo tão maravilhoso quanto esse e poder falar para o mundo acadêmico, né? E poder estar falando para o mundo acadêmico, né? Para os meus pares, os alunos, aqueles do corpo discente, e falar aqui antes aos representantes do corpo docente. Isso é fantástico, né? Eu acho que todo aluno deveria ter essa oportunidade de estar aqui e estar devolvendo um pouco daquilo que ele acabou arraigando ao longo dos anos com pessoas tão fantásticas. E assim eu quero desejar assim, o meu muito obrigado a vocês, em nome do meu time, do meu grupo, né? E esse grupo foi assim, muito interessante. Nós começamos na atividade de extensão, né, com o professor Leonardo, atividade de extensão 1, e o destino assim, é muito gratificante, né? Eu fico muito grato ao destino também, porque por coincidência desse tal destino, o professor Leonardo nos apresentou essa disciplina em que muito já me havia encantado, né? Porque eu participei da disciplina junto à professora Constância, né? Que era a disciplina de métodos consensuais de resolução de conflito. E aí eu me deparo com uma atividade de extensão, né? Que é justiça multiportas. E quando eu somei essas duas, eu descobri que eu sempre fui um mediador. Ao longo da minha vida profissional, no mundo privado, eu sempre me encontrava em uma hora ou outra mediando com os colaboradores, mediando com o cliente, mediando com as empresas, mediando com fabricantes, mediando com o governo, que é um pouquinho mais complicado do meu ponto de vista. Mas assim, foi muito gratificante passar desse processo. E esse trabalho foi construído a várias mãos, né? E existe uma palavra que eu gosto muito, que é Ubuntu. Né? Eu sou porque nós somos, né? Não existe nem o maior nem o menor. Todos colaboraram, houveram várias discussões offline, o professor não ficou sabendo. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu vou fazer isso, cada um queria ou não queria, mas a coisa tinha que andar, né? E eu, assim, eu acabo, por razões outras, é um perfil psicológico meu, eu acabo pegando a alça, né, literalmente do caixão, né, e tentando incentivar as pessoas para que a coisa aconteça.
porque eu tenho essa inquietude. E aí nós começamos a cada grupo pegar lá a sua área dentro, né, a sua área específica dentro da justiça multiportas, o grupo da mediação, o grupo da justiça restaurativa, o grupo da arbitragem, né? E cada um produzia uma parte do conteúdo. E a ideia central, né, capitaneada pelo professor Leonardo, era que nós criássemos um processo de divulgação disso, né, divulgação desse material, e que nós pudéssemos, né, e vamos fazer isso, né, divulgar todo esse material depois de pronto. E aí me veio um insight, né, propositadamente, insight. Por quê? A gente criando uma plataforma, essa plataforma ela não consegue se deteriorar em função do tempo. Ela é muito mais difícil, né? Muito mais difícil de ficar no vazio, no limbo, como um pedaço de papel. Um pedaço de papel é importante para aquele bate-papo mais dinâmico, mais boca a boca, ali na frente, você apresentar e ter oportunidade de falar. Mas a nossa ideia é divulgar esse material, esse conteúdo, essas informações para o maior número de pessoas que a gente puder. Porque nós vivemos numa sociedade completamente anômica, em que as pessoas elas buscam problemas uma a outra por conta de um problema de trânsito. E aí nasce a tal lide. De um lado alguém tem um desejo, tem uma vontade, e do outro alguém resiste contra essa vontade. E o nosso sistema judiciário fica inchado, atendendo essas coisas, quando nós poderíamos estar utilizando várias dessas metodologias que estão dentro dos métodos consensuais de resolução de conflitos, na justiça multiportas, para solucionar mais rápido, buscar uma mediação, buscar um entendimento, que às vezes ninguém quer brigar com o outro, às vezes esse não quer brigar com aquele, às vezes ele só quer ser ouvido. Né? E dentro da justiça multiportas a gente consegue encontrar todos esses pontos. Né? E assim, por fim, é isso. O nosso trabalho é divulgar, e nasceu a nossa plataforma. E como vocês podem ver, eu não vou olhar para lá, tá? Eu vou ficar olhando para cá que fica mais fácil. Né? Na nossa plataforma, nós temos uma gama muito grande de informações, inclusive nós temos um blog, tá? Em que todo aquele visitante pode absorver um pouco desse conhecimento, pode mandar dúvidas para a gente, para que a gente possa, junto com as pessoas específicas, né, com profissionais da área, até porque nós somos alunos. Então, nós precisamos de todo um amparo jurídico para poder ajudar as pessoas. Né? E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tá? Esse é o home da nossa página. E nesse home nós já temos aqui, logo na frente dele, nós já temos... Você sabe o que é justiça multiportas? E aí nós temos aqui uma chamada falando sobre a justiça multiportas. Nós temos um botãozinho, 2 botõezinhos azuis, em que um deles vai apresentar ao público, que pode ser tanto o cidadão comum, como pessoas, operadores do direito. Tá? E o conteúdo ele é bem flexível para que possa atingir o maior número de pessoas com a maior clareza e objetividade possível. E aí, nesse ponto, nós temos aqui o nosso time, a foto aqui de alguns representantes do nosso time. Nós temos aqui um vídeo explicativo que é bem interessante, de 2 minutos, falando para a pessoa, para o cidadão comum, o que é a justiça multiportas. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas fica a dica. Tá? Que tem aqui um videozinho falando, e inclusive é um acidente de trânsito. Tá? E esse vídeo ele foi divulgado no site da AGU, tá? Que é bem legal. Tá? Logo aqui abaixo nós temos algumas notícias, algumas reportagens que a gente traz para a comunidade. Inclusive, a mais nova, que foi publicada no sábado, se não me falha a memória, é sobre o resultado da mediação que foi feita
pelo Tribunal Superior de Justiça de Minas Gerais sobre as mediações que ocorreram por conta das indenizações em Sobradinho. Foi um evento assim, grandioso, em que houve um consenso muito bom, atendendo mais de 240 famílias aproximadamente. Um processo que já estava se arrastando já há alguns anos e, face ao entendimento das pessoas envolvidas, entraram num consenso, entraram num processo de consenso, tanto a empresa quanto as pessoas, e conseguiram chegar num ponto comum. E é isso que me encanta na Justiça Multiportas. É isso que me encanta. A possibilidade da gente encontrar resultado e diminuir essa, animosidade entre o eu e o outro. E isso é muito interessante. Aqui nos blogs a gente fala um pouquinho sobre Justiça 4.0, que também é bem legal para poder agilizar todo o processo. A comunicação não violenta, que é uma forma mais branda, mais suave de falar aquilo que você tem ideia, que você pretende. Que é bem bacana também a gente poder estar dando esse conhecimento para a sociedade. Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem a oportunidade de estar assistindo uma palestra como essa, com mentes tão brilhantes como essas aqui. Então, nós estamos levando para a comunidade um pouquinho daquilo que nós captamos dos nossos professores no ambiente acadêmico. Aqui logo abaixo tem aqui umas discussõezinhas que são bem interessantes, né? A coragem de dialogar onde muitos escolhem conflitar. Né? Precisa ter coragem, né? De abrir, de querer dar a opção do outro, poder falar um pouco, se envolver. Às vezes ouvir o outro é muito difícil. Né? Ouvir o que o outro tem para dizer, porque pode ser que a gente não goste, né? Então, isso tem que ter muita coragem. E aqui a gente fala um pouquinho dos cases, dos casos de sucesso, daqueles que se deram a oportunidade de ouvir um pouco o outro. Né? Do lado de cá também, né, do meio, tem aqui, quando a paz começa pela vizinhança. Tá? Que é esse entendimento, né? Ali na vizinhança, no condomínio, o morador do 306 com o do 408, que joga bituca de cigarro pela janela. Né? Então tem essas coisas. E é isso que a Justiça Multiportas facilita. Isso que é fantástico, essa oportunidade de abrir esse momento de diálogo antes de haver uma reclamação no condomínio ou antes do processo judicial. Né? E aí a gente tem algumas outras coisas aqui que, senão o tempo acaba. Aqui nós temos o nosso time, né? Nós temos aqui uma galeria, só gente bonita aqui, né? O professor Leonardo, a professora Constança, euzinho que vos fala, tá aqui, né? E se vocês perceberem, logo que vocês entrarem no site, tem aqui cada representante de um tema. Eu representando aqui o tema da mediação, a Bruna a conciliação e os demais, tá? Os demais times. Nós temos aqui alguns testemunhos que eu pedi a alguns amigos que entrassem na plataforma, alguns visitantes também me enviaram testemunhos, e são testemunhos verdadeiros, tá? São testemunhos verdadeiros, eu simplesmente transcrevi aqui, né? Nós entramos num consenso do que seria transcrito, e são testemunhos transcritos daquilo que eles próprios falaram, que essas pessoas aqui falaram. Eu só tomei o cuidado de não colocar mais dados, né? Por conta aí das questões jurídicas que infringem isso. Aí aqui, esses computadores eles pensam sozinhos, né? E aí às vezes eles não fazem aquilo que a gente quer. Mais abaixo nós temos uns indicadores do TJRJ, do Tribunal de Justiça. Tá? A plataforma ela vai nos indicadores de resolução de conflitos do TJ e traz esses números para a gente. Tá? Mas como eu estava na época de P3, então, de P2? P3 não, P2. Aí eu não disparei para atualizar, mas agora que eu estou de férias eu vou atualizar um pouquinho isso aqui, tá? E aí ele vai atualizar, devem ter números aí melhores, mas o próprio desembargador que cuida dessa área, né, do Tribunal de Justiça, RJ, mais especificamente do Sejusc e da própria NUPEMEC,
ele é muito animado com isso, né? Nós temos aqui, inclusive, um vídeo sobre ele na área aqui específica, que eu vou passar rapidamente. Tá? Nós temos o texto e temos um Fale Conosco. Não sei se vocês perceberam que isso tudo é na nossa página principal, né? Porque existem aquelas pessoas que podem não querer navegar pelo resto do site, mas aqui no primeiro impacto a gente já dá uma gama muito grande de informações, de conteúdo especializado e direcionado para o visitante, né? Aqui nesse Fale Conosco, ele pode colocar o nomezinho, o e-mail, o assunto e mandar uma mensagem para a gente. Essa mensagem, como nós não temos a capacidade jurídica necessária para responder, nós vamos enviar para quem de direito, a pessoa responde e a gente retransmite. Tá? Mas se for uma dúvida de como, onde encontrar ou um lugar, um centro de mediação, por exemplo, aonde é que eu encontro um centro de mediação? Aí já inicialmente, no início do nosso site, nós temos aqui o direcionamento, né, e a felicidade de termos a Oitis como nossa parceira. Logo no cabeçalho do nosso site, nós temos aqui um banner, né, que informa a finalidade. A Oitis apoia o nosso projeto, clique no botão e conheça. Tá? E aí o visitante ele clica no botãozinho aqui ao lado e vai ser repassado lá para o site da Oitis. Tá? Que a internet está meio prejudicada, mas isso está tudo funcionando direitinho, testado várias vezes. E tudo isso na parte da frente. Tá? Nós temos o nosso blog. O nosso blog ele é totalmente interativo com esses temas que nós falamos. Tá? O visitante ele pode escolher um tema específico e pode trocar com a gente, pode mandar perguntas, sugestões, e nós vamos estar respondendo aí dentro da medida do possível aquilo que for questionado. Tá? Nós temos a área de justiça multiportas, onde nessa subpágina nós temos uma outra página específica para arbitragem, conciliação, uma para mediação, uma para negociação e justiça restaurativa. Especificamente nessa de justiça restaurativa, só que a IA ela é totalmente diferente. nós temos a comunicação não violenta, tá? Temos uma área específica de comunicação não violenta, temos uma de práticas colaborativas, tá? E temos uma outra que são práticas restaurativas. Ou seja, a nossa plataforma, ela tentou pegar um pouquinho de cada coisa, do melhor dos mundos dentro da justiça multiportas, dentro das práticas consensuais de resolução de conflitos, e colocamos aqui numa linguagem muito interessante, uma linguagem muito fácil, uma linguagem que pode atender a todos os visitantes, tanto acadêmicos, quanto as pessoas, o cidadão comum, quanto pessoas da área jurídica, inclusive, tá? Que também é possível que as pessoas ainda não tenham essa informação, né? E isso aqui é bem legal. Nós temos alguns núcleos de apoio. Nós temos o núcleo de apoio da UCAM, né? Que é o núcleo de meios adequados de resolução de conflitos. Dentro da nossa plataforma nós temos um direcionamento para lá também. E dentro dessa área, do núcleo da UCAM, né, da Cândido Mendes, que é aqui exatamente nessa unidade, nós temos as informações de como acessar esse núcleo, quais são os dias disponíveis para acesso. E assim é bem legal, porque é um serviço prestado por profissionais de altíssimo gabarito, profissionais que são bastante treinados nessa área, sabem o que estão fazendo e que têm essa aptidão já interior de querer ajudar. Então, é uma ferramenta imprescindível para a sociedade e a Cândido Mendes, junto com a Oitis, inclusive, fazendo esse trabalho. E isso é encantador, né? É encantador participar desse processo. Nós temos aqui o núcleo do TJ, né, onde nós temos acesso ao processo de solicitação de uma mediação. Tá? Aí já é uma coisa assim mais técnica, mas aquele que tem algum tipo de processo em andamento, né, eu como do 6º período ainda não passei por isso, não tenho esse conhecimento, mas dentro da nossa plataforma
aquela pessoa que tem uma lide, que precisa, que quer fazer uma solicitação de uma mediação, ela já pode fazer o link direto no Tribunal de Justiça e fazer essa solicitação por lá, dentro do próprio tribunal, através do método do tribunal, né? Ou a qualquer momento dentro do processo, né? E nós temos também algumas cartilhas que são muito interessantes. Eu não sei se nós vamos conseguir ver, mas essas cartilhas aqui, além da nossa, né? Além da nossa cartilha, que já foi criada e amplamente divulgada, nós temos outras cartilhas, que são cartilhas distribuídas pelo próprio Tribunal de Justiça. Por exemplo, o divórcio na visão dos filhos, né? Tem um problema ali, e às vezes o filho está passando por aquele problema, né? Tipo, e essa linguagem, né? Essa cartilha ajuda aquele jovem, aquela pessoa a encontrar um meio termo e entender o que está acontecendo. Às vezes a criança está ali e não sabe, tá? Tem o divórcio na visão dos pais, né? Além de outros, né? E assim, essas informações são muito legais, são muito importantes, e é uma ferramenta que a gente tem que divulgar, porque tem muitas pessoas precisando dessa informação e não tem acesso, né? Tem o nosso contato também na plataforma, ali, contato, que é um e-mail para fazer contato conosco para qualquer tema, não somente os temas que são envolvidos na área de justiça multiportas ou métodos consensuais de resolução de conflitos, mas qualquer tema que o visitante quiser abordar conosco, pode mandar para cá, que nós vamos responder logo que pudermos. Tem a nossa área sobre quem somos, por que nós estamos aqui e como é que começou tudo isso, que conta um pouco da nossa história, né? Conta como tudo isso começou, quem foi que idealizou, como isso foi disparado, e eu acho que o visitante precisa dar uma olhada nisso, até porque pode ser que ele se encante e venha fazer parte desse nosso projeto, né? Desse nosso processo, tá? E é isso. Eu gostaria de poder assim, ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, tá? Porque é muito legal fazer parte desse processo e foi uma quebra de paradigma para mim assim, muito grande, e desde a primeira lead que eu tive com a professora Constança na P1 dela, né? Desde a primeira lead, e aí ela com toda essa expertise de consensualista, né? De apaziguadora, não, peraí, vamos lá, eu vou aceitar a B também, e aí eu vi que esse era o caminho. Né? Funciona, porque ela funciona. Eu que sou altamente, dentro do meu perfil psicológico, sou altamente colérico, ela em 2 ou 3 minutos, ela, sabe, apagou a vela, literalmente com um abraço. Então, eu só gostaria de concluir aqui agradecendo a oportunidade de falar, dizer que a nossa plataforma está online, está funcionando e... o endereço. O endereço é justiçamultiportas.com.br, porém na internet a gente não coloca nenhum tipo de acento, né? Então é justicamultiportas.com.br, perdão, Justicamultiportas RJ, tá? Justicamultiportasrj.com.br, e tudo isso foi construído para a população, para o cidadão, e de uma forma assim, muito carinhosa, tá? Competente. Muito trabalho, muita gente craneando isso, e é para todos vocês, tá? Isso aqui não é para mim não, nem para ele, nem é para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos meus professores, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Ainda temos aqui, não vou entrar no mérito do depoimento dele, só dizer que cada vez que eu ouço esses relatos, eu não tenho outra forma de definir como são os meus momentos uau, sabe? De saber que eu sou apenas um instrumento da vossa paz e
mais do que isso, é o efeito multiplicador, como isso é prazeroso, como isso reitera vocações, a minha, a dele, a de nós todos que aqui estamos, os que vão nos ouvir ou que vão aderir. Não é para doutrinar, é apenas para sensibilizar as pessoas, porque isso eu posso assegurar, inevitavelmente, um contato mais singelo que seja com essa nova postura de vida é fascinante. Agora, não abraçamos árvores, né, Charles? Não abraçamos árvores, a gente é assertivo, a gente acredita naquilo que quer, no que faz, como diz. Esse é o grande barato, né, de lidar com meios adequados, com consensualidade ao lado da forma tradicional. Nós, enquanto profissionais do direito, estamos passando por esses desafios, pulando fogueirinhas, mas é esse, acho eu, que como profissionais do direito precisamos, fala, doutora. Nada, fechar dela. É disso que nós precisamos, desses desafios, para poder realmente avançar. E aí a gente, vamos voltar para a aula 1 de conflitos. Esse é um conflito que a gente se amarra nele, porque ele nos tira do lugar, nos bota num lugar outro, nem que seja para voltar para onde estávamos e dizer aqui estava melhor. Mas esse movimento é importante. E falar em movimento, ainda vou dar uma palavra aqui para minha colega Bebê, que é outra agitadora aqui desse grupo, e também abrir o microfone para eventuais comentários, perguntas, provocações, como gostam as mediadores, reflexões, né, para contribuir para essa manhã de trabalho muito bacana. Então, Vivi, com você. Obrigada, Constância. Bom dia, pessoal. Bom, como a Constância falou, eu sou a Viviane, mais conhecida como Vivi. Eu sou mediadora na OITIS e, assim, eu queria dizer como eu estou feliz de estar aqui e ouvir do Charles, aluno do 6º período, que ele poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre gestão de portas. Né? É, assim, realmente uma quebra de paradigma real, né, nos alunos da graduação. Então, mas queria parabenizar o professor Leonardo, parabenizar o Charles, né, representante dos alunos, parabenizar a Constância por esse projeto que eu achei assim, incrível. Estava conversando com a Constância um pouco antes da gente subir, que vai muito ao encontro da minha pesquisa de doutorado. Então, assim, eu achei realmente muito diferente esse trabalho que vocês fizeram, né, de trazer o conhecimento para as pessoas sobre o que é realmente a gestão de portas, porque a gente fala entre a gente. Né? Como a gente costuma dizer, a gente fala para convertido. E esse projeto que vocês pensaram, e não somente pensaram, mas colocaram em prática, e esse site e esse folheto são resultados concretos, né, desse trabalho de vocês. Realmente assim, digno de realmente muitos parabéns, sabe? Muitas congratulações, porque vocês realmente saíram da caixa, né? Como a gente costuma dizer, né? Na cultura do consenso, da gestão de portas, né? Que a gente precisa pensar fora da caixa. Então, assim, enquanto mediadora da OITIS, enquanto pesquisadora, e enquanto advogada, eu me sinto assim, muito honrada de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, de estar vendo o resultado desse trabalho, de saber que existem instituições educacionais que realmente estão trabalhando mesmo o consenso, não estão simplesmente cumprindo uma portaria do MEC, né, só para dizer que cumpriu, mas realmente estão colocando isso na vida dos alunos, e ouvir o Charles falando assim, muito, muito bom, e eu tenho certeza também que todos os colegas que participaram também têm boas experiências, né, para poder contar sobre a realização desse trabalho. Então, assim, eu só tenho a agradecer Gabi, que sempre que confia em mim para estar aqui falando pela OITIS também. Confia na Sol que está aqui com a gente, oi Sol.
Então, assim, eu sou assim, realmente muito feliz de participar desse movimento. E como a Constância colocou, e a Gabi também, de ser agitadora, né, dessa instituição de portas, que traz soluções eficazes. Né? Como a Constância acabou de colocar, a gente não abraça a árvore, né? Embora a gente esteja falando sobre cultura da paz, sobre pacificação social, a gente é assertiva, a gente procura proporcionar para a pessoa que ela possa encontrar uma solução que realmente satisfaça, né, ao que ela busca e ao que ela entende como justiça. Né? A gente sabe que, enquanto aí fala advogada, né, a gente sabe que muitas vezes no processo judicial a pessoa não ganha tudo que ela deseja ganhar, e às vezes quando ganha tudo também não consegue levar, né? A gente sabe que é uma realidade, e com a questão dos suportes, com todas as possibilidades que a gente tem de solucionar os conflitos, a gente consegue chegar a essa satisfação para a pessoa, né, do nosso cliente, ou para nós, enquanto advogados, também ficamos satisfeitos vendo que o nosso cliente conseguiu alcançar um resultado que ele gostou e que ele, né, viu que vale para ele, que faz sentido para ele. Então, assim, gente, muito obrigada mesmo, né, pela oportunidade de estarmos aqui. Devolvo para a Constância. Obrigada a você, Vivi. Eu agora não estava no script, ela não sabia, mas eu vou chamar a Clara de passe aqui. Ela vai pegar o microfone. E na qualidade de minha ex-aluna recente e também uma vítima desse processo de transformação para o bem, Clara, fala um pouco como foi a sua experiência, não só na sala, mas principalmente depois, por força de um interesse manifesto, legítimo. Ela foi escolhida para participar do curso de gestão de conflitos como bolsista, né, em função dessa qualidade de aluna. Isso já é também fruto do convênio, né? Então ela se candidatou, levou e participou do curso recente, né, de gestão de conflitos. Eu queria que você desse esse seu depoimento aqui para a Rádio Campo, por favor. Fui sorteada, né? Então acho que o destino sorriu para mim também. Foi especialmente rico porque a gente chega na faculdade, meu colega vai, né, não me deixa mentir, a gente chega muito condicionado com aquela imagem clássica do advogado cachorrento, né? Como a senhora cachorrento e voltado para o litígio. E aí a Constância vem e diz, olha, tem um universo. E eu lembro da Gabi dizendo, olha, eu tenho uma OAB, mas eu nem sei onde está a carteira, não pago anuidade há uns 500 anos. E aquilo a gente leva um susto e fala, gente, tem outra forma de resolver, né, as lides, os conflitos, outras formas de desempenhar, de operar o direito. E isso abriu um universo completamente novo para mim. Eu comecei a mergulhar, montei uma biblioteca, agora acabaram, né, as provas, e eu comecei a comprar livros e virei uma chave mesmo. Acho que é um pouco isso que o Charles, né, deve ter vivido, né, com os colegas que fizeram o site, porque parece que você entra em outra faculdade. Você fala, o que é outro universo. Então é isso, acho que esse é o relato. E com a Gabi, o curso da OITIS, a gente leva um susto, porque é muito técnico, né? Mas aí depois você vê que tem partes psicológicas, partes do humano, de como a gente, como mediador, consegue destravar, né, conflitos, às vezes de décadas, conflitos banais entre vizinhos, né? E é isso, acho que o meu relato é um pouco esse de surpresa, eu não preparei nada. Mas é dizer que é um universo que se abre, e é completamente diferente das séries que a gente assiste na TV, muito do que, foi um pouco esse insight que eu tive, assim, é diferente do que me levou a fazer direito até. Você vai fazer direito para ser a cachorrenta, para brigar melhor, né, brigar mais, aí depois você fala, não, é o contrário. Né, e você consegue resultados concretos e crescer como ser humano de outra forma, né, trazendo para perto de você seu ex-adversos e entendendo a natureza do conflito, que está por trás daqueles, né, aquela imagem do iceberg, né, que tá, né, do conflito, a topografia do conflito, como uma coisa ampla e vai além do quem grita mais, quem articula o melhor argumento, vai além do vencer. O que quer dizer vencer uma causa? Enfim.
É isso que eu tenho que dizer. É tanta coisa que não dá para resumir, eu teria que escrever. Talvez pedir ajuda no chat GPT, mas enfim, de surpresa. É isso. O que eu posso falar como estudante, ainda no quinto período, sexto agora, né? É isso. Obrigada. Vem pra cá. Eu queria fazer uma pergunta. Não, vem aqui, por Sobre o que a favor. Gabriela falou. Aham. Sobre o Sim. que a Gabriela falou. Não, fala seu nome, se identifica. Meu nome é Daniela, Ela sou é daqui da Ipanema. unidade de Ipanema. Estou no quinto período, indo para o sexto. Sobre o que a Gabriela falou do convênio entre a OITIS e a Cândido, gostaria que você explicasse melhor. Significa o quê? A gente pode ir assistir, mas já toca lá na porta e você bate na porta lá e pergunta: posso assistir alguma coisa? Pelo que eu entendi, que a Clara falou, vocês também dão cursos. Pode ser mais detalhada nesse aspecto, por favor? Obrigada. Pode bater na porta. A gente combina antes para eu abrir. Mas a ideia do convênio é levar os alunos para conhecerem o dia a dia. Porque é isso que a Clara efetivamente prestou atenção no curso, tá? Porque é exatamente assim. A gente começa no hard, porque o que a Vivi falou, a gente tem que ser assertivo. Então, a gente tem que falar do ponto de vista do advogado, o que o código está trazendo. E aí a gente vai caminhando para as soft skills, né? Que vai dançando junto com as possibilidades que a consensualidade traz para a gente e abre outros olhares. E a ideia, então, te respondendo, é a Constância coordenadora, tudo precisa passar por ela. Eu brinquei com bate na porta assim, mas combina com a Constância. Porta é uma porta multiporta. Aí A você... partir do núcleo de resolução, a partir do núcleo de resolução de conflitos aqui, a gente, na verdade, esse núcleo hoje ele é único, mas ele serve de irradiação para todo o sistema. Então, como a gente está falando aqui para uma plateia mais ampla, eu respondo a você, Dani, e a todo mundo. Então, o núcleo, ele concentra todas essas atividades, proporciona e concentra, né, e delega para quem de direito, no caso da OITIS. Então, e na via inversa, quando há oportunidades de participação em eventos da OITIS, a Gabriela, a OITIS, qualquer uma delas, entra em contato conosco e aí eu devolvo para vocês. Tá? Então, é importante, e o portal agora vai ser também o nosso canal de comunicação com o mundo, porque o portal está inserido oficialmente no portal da universidade. Então, ele passa a ser também ali, do ponto de vista da comunicação, o ponto focal, né? Então, para onde irão todas as novidades, informações, etc., para além do que já está. Né? Então, te respondemos? Beleza. Então, esse convite é também amplo, geral e restrito para todo o alunado da Cândido e professores que nem o Leonardo, que aderiram à causa. Não somos, de novo, dogmáticos, nós somos apenas multiplicadores. Isso nos dá também legitimidade para sair por aí falando numa boa. E outra coisa que eu queria também salientar, e aí tem, antes de nós encerrarmos, é que a ideia original era fazer esse bate-papo maravilhoso ao vivo, mas nós fomos surpreendidos pelo imponderável da tecnologia e essa região aqui onde nós estamos ficou sem sinal, nós estamos sem sinal. Então, esta gravação vai ser disponibilizada no site da Cândido Oficial no YouTube, com o link para a OITIS também. Então, de certa forma, nós ficamos devendo, sim, a complementação dessa reunião aqui, que é a distribuição dos folhetos. Nós vamos agendar uma data, né? E aí já com as aulas em curso, ou seja, a partir da primeira semana de agosto,
o pessoal de Jacarepaguá volta para Ipanema e vamos fazer aí sim um lançamento, um relançamento, mas por conta da distribuição na Praça Nossa Senhora da Paz. Sem prejuízo da distribuição do folheto em outros locais, né, Léo? Eu diria que é uma ampliação da divulgação. O Isso. site já é uma ferramenta, você quer mais uma ferramenta para expandir a divulgação. A ideia é essa. Então, resumindo, e antes de nos despedirmos, eu quero mais uma vez agradecer a nossa magnífica reitora, a professora Andréia Mendes de Almeida, a nossa coordenadora do curso de Direito aqui de Ipanema, a Gisele Bonatti, e a vocês, parceiros, a professor Gabriela, minhas colegas, os alunos aqui presentes, muito bom ver as carinhas para além das bolinhas no colágeno, né? E desejar que esse projeto efetivamente chegue onde a gente quer que ele chegue, né? No cidadão, na sociedade, e que dê frutos, não é? Bom, muito obrigada mais uma vez, uma boa continuação de dia, e passo aqui as palavras, o microfone para as palavras finais da mesa. Charles, minha palavra final para você é muito obrigada. Eu entendi, só para me tirar essa dúvida, eu entendi que da plataforma de vocês, o cidadão consegue agendar uma pré-mediação na plataforma do Tribunal de Justiça. Então é uma plataforma cidadã que oferece um serviço gratuito e faz atalhos, né? Porque você chega mais rápido ao site do Tribunal de Justiça, não precisa ficar procurando num monte de lugares para saber onde é. Muito legal. Parabéns para você, parabéns, professor, parabéns, minha querida Constância, obrigada pela parceria. Vamos juntos. Exatamente, a ideia era exatamente essa, né? Flexibilizar, facilitar, né? O acesso a outras modalidades de resolução de conflitos. Inclusive, o cidadão, às vezes, ele pode não saber onde tem um centro de mediação, né? E aí, no nosso site, ou aqui no QR Code, ele aponta a câmera do telefone dele no QR Code, ele já pula direto para o site do TJ, na página específica onde tem os endereços dos SEJUCs mais próximos da sua casa. Tá? Então, assim, como você falou, Gabriela, é um atalho, é um link. Primeiro, nós tomamos o cuidado de explicar o que era e o que ele podia conseguir com isso. E depois nós dissemos onde. Né? E agora, nós temos mais um local de onde, que é a OITIS. Né? E isso é fantástico. Nós temos aí uma versatilidade muito grande, tudo em prol multiporta. Exatamente. Exatamente. E assim, eu estou muito fervoroso e crendo que isso vai ser um grande sucesso, mas não um sucesso pessoal, um sucesso para a comunidade, que é o objetivo maior do nosso projeto. Muito obrigado mais uma vez, e em nome do meu grupo, né, do meu time, do grupo de alunos, do corpo docente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse dia grandioso para mim e, sem dúvida, para o cidadão, né, que vai ter mais um local de ajuda, onde ele pode buscar solução para os seus conflitos. Muito obrigado. Para finalizar, é só agradecer mesmo. Eu queria começar agradecendo a todos os alunos, todos os meus alunos esse semestre que fizeram parte desse projeto. Eu acho que é muito gratificante como professor descobrir as mentes brilhantes e o empenho na construção de alguma coisa concreta e bonita, como foi feito, né? Esse agradecimento vai na pessoa do nosso querido Charles, né, que teve um papel central na concretização, né, não só na parte teórica, mas também na concretização desse site, já que ele faz parte da expertise dele, dentre muitas, né. Eu fico muito grato de poder ter conhecido todos esses alunos, o Charles aqui presente também,
E dentro dessa construção de concretude, eu também tenho que, mais uma vez, agradecer aqui ao ITIS pela parceria com a faculdade, né? E a minha querida professora Constância, nos aproximamos através desse projeto. Foi uma grande alegria, tá, me aproximar dessa professora empolgante, né? Sobretudo nesse tema, né? Se a André estivesse aqui, se a nossa reitora estivesse aqui, ela ia falar, é a constância da mediação. Vocês mal sabiam que isso me encanta. É isso. E também agradecer, lógico, né, toda a estrutura da faculdade, a professora, da magnífica reitora, né, Andréia, e também aos diretores e coordenadores da unidade, não só de Ipanema, mas de Jacarepaguá também, que fizeram parte e nos prover a estrutura para permitir desenvolver esse trabalho. Eu fico muito feliz, acho que isso é o foco principal, né, da docência, né? Você poder estar desenvolvendo pessoas e ver o crescimento desses alunos, para mim, nesse semestre, foi uma coisa muito gratificante, que me deixa muito feliz. Bom, minhas últimas palavras, né, nesse momento são: acessem o site Justiça Multiportas sem cedilha, Justiça Multiportas RJ sem cedilha.com.br, para vocês conhecerem a Justiça Multiportas e para quem já conhece, conhecer um pouco mais. Então, mais uma vez, parabéns, professor, parabéns aos alunos na pessoa do Charles, obrigada, Constância e Gabi, pelo convite.